Dê uma olhadinha no livro de Atos, capítulo 20. O versículo 22, ele diz assim, é interessante ler todo, mas eu quero só pegar o 22. E, agora, constrangido em meu espírito, não está falando do Espírito Santo, o espírito do homem, em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Vida cristã é uma vida que nós corremos riscos, sempre. A gente tem medo de correr risco, porque a gente preserva o nosso eu, meu eu. E se eu não me der bem? E se eu não acertar? E se eu acertar? E se eu não estiver fazendo certo? É livre ou é escravo? Paulo só tinha um desejo, não mais viver Paulo, mas Cristo viver através de Paulo. Olha, ele deixa claro isso, versículo 23. Senão, olha lá, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. A gente não quer correr esse risco. Que evangelho é esse que tem chegado aos nossos ouvidos e nós temos deixado misturar com fé em nosso coração? Que evangelho é esse? Se eu me apegar à direção do Espírito Santo, vai ser preciso eu encarar problemas e pecados na minha família, e eu vou precisar mexer. Eu não mexo nisso. Se eu correr risco, eu não vou mexer nisso, mas é o Espírito do Senhor que está mandando, é o Espírito do Senhor que está conduzindo, é o Espírito do Senhor que está falando ao seu coração, porque Ele quer ter uma casa, na sua casa, o lugar onde haverá manifestação da vida dEle. Mas eu não quero correr risco. Vai ter que mexer, vai doer, vai. Vão dizer que você é uma pessoa louca? Vai. Você é um fanático, mas o mundo inteiro concorda com isso que você está falando, está fazendo, e você acha que não está certo diante de Deus. Que é Deus que manda? Deus não manda. Vai lá, um padre falou na internet, a Bíblia está abaixo da igreja, a igreja está acima da Bíblia. Isso daí é a boca de um falso profeta. A Bíblia está abaixo da igreja? A igreja não existiria se não fosse a palavra de Deus. A igreja é Cristo. Irmãos, viver para Deus, você corre um risco. Mas você está preocupado em que o nome do Senhor seja conhecido e vivido na sua vida, através da sua vida, para que Ele tenha em você a realidade dEle, para Ele, para o louvor dEle, glória dEle, ou você, não vou falar porque senão as pessoas não vão gostar e eu vou ficar mal na vida. A Bíblia diz que os covardes não têm lugar no céu. Todos podem dizer para você um sinal positivo, mas se a palavra de Deus diz isso não, vai ficar para você decidir. A vontade de Deus sempre vai ser, em todo o tempo, subindo e descendo, acertando e errando, boa, agradável e perfeita. Sempre será a vontade de Deus. E nem sempre a vontade de Deus deixa de nos ferir. Muitas vezes a vontade de Deus nos cede. E muito. Se nós deixarmos sermos feridos, nós vamos desfrutar daquele que já foi ferido lá na cruz. Mas ele venceu a morte, ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. Ele é o Senhor de todos. Quando o meu sogro faleceu, no dia do funeral, as pessoas chegavam, logo que o caixão acabou de chegar, as pessoas chegavam, vinham de longe. Eu chamei a minha sogra. Eu falei, sogra, minha mãe, que ela é minha mãe.
Minha sogra é minha mãe. Eu falei: dona Lourdes, a senhora não tem obrigação de chorar com essa turma que vem chorar aí, não. A senhora pode continuar alegrinha do jeito que a senhora está alegre mesmo? Continue sendo. Viu? Você imagine a noite inteira essa pessoa chora, chega de madrugada, 4 horas da manhã, alguém de longe, meu, chorando, e a coitada da pessoa tem que chorar junto com aquela pessoa que está chorando dela, ela chora sozinha. Ela falou: mas que boa ideia, porque eu estou aqui meio difícil, viu? Todo mundo que chega quer me abraçar, chorar comigo. Porque, irmãos, tem muita gente que o que perturba as pessoas é a nossa alegria no meio de tanta confusão e tristeza, e as pessoas não se conformam com a nossa alegria. Como vocês podem estar encarando uma situação dessa forma? Vocês deveriam estar. E a pessoa faz um padrão, porque ela se coloca no seu lugar, entre aspas, mas ela quer que você tenha as reações que ela supostamente teria se estivesse vivendo aquela circunstância. Mas será que ela teria mesmo? Mas ela quer que você tenha. A pessoa que não conhece Jesus, o cristão que tem a alegria do céu, torna-se insuportável para ela. Ela quer que você tenha tristeza, como ela tem. Ela quer que você tenha angústia, como ela tem. Ela quer que você entre no desespero, que ela tem no desespero. Ela não tem descanso, mas ela quer que você também fique no desespero. Mas só quem pode ter alegria em situação que seria reconhecido por todos como motivo de tristeza total, e aquela pessoa em Cristo tem alegria, é somente aquela que Cristo habita dentro dela. Somente. E ela vai dizer: esse estado de descanso, esse estado de até alegria nesse meio de tanta tristeza, não é meu. Eu ganhei. E fala quem te deu. Você não tem nenhuma restrição em dizer quem que te deu. Mas tem gente que pode dizer que é cristão e fica desesperado só com medo que aconteça algumas coisas na vida dele. Ou dela, a pessoa, o cristão. Só de pensar, se eu viver, já começa o desespero. Faltando vida do Senhor Jesus Cristo interior dessa pessoa. Como essa pessoa vai responder ao propósito de Deus em cada um de nós? É porque essa pessoa, o centro dela é ela ainda. E eu e você estamos sujeitos a isso. Ninguém está imune a passar por essa circunstância. Mas dá uma olhadinha ainda em Atos 20, versículo 24, ele diz o seguinte: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Eita nós! Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério, o serviço, o encargo, o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Tremendo. Não considerem nada a minha própria vida. Isso daí é contra muitas linhas hoje, porque hoje é considerar importante a sua vida. Por isso que Deus tem que se mexer de alguma maneira para atender o seu eu. E se Ele não atender, nós vamos ter problema com Ele. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, porque eu tenho um propósito na minha vida. Mas esse propósito foi Ele mesmo que estabeleceu em mim, para que diante desse propósito que Ele estabeleceu em mim, eu possa cumprir esse propósito, e assim eu vou atender para aquilo que eu fui chamado. E por que Ele colocou esse propósito em mim? Eu quero dar resposta para Ele.
É a mesma coisa que você pega uma criança, fala assim, R$10, vá na padaria e compre pão. Aquela criança fala assim, eu tenho capacidade, eu ganhei R$10, capacidade para ir na padaria. Ela chega na padaria, compra o pão, e depois ela chega para o pai e fala assim, pai ou mãe, está aqui, ó. Eu fui chamado, capacitado, o pai chamou, capacitou com R$10, comprei o pão e agora eu estou respondendo. Está aqui o pão e está aqui o troco, se houve troco. Eu respondi a esse chamado, está tudo para o senhor. Agora, aí ele vai falar, não, mas então nós vamos comer o pão. Aí já é outro caso. Como nós temos respondido quando Ele nos chamou, nos regenerou, Ele vive em nós, para quê? Nos selou com o Espírito Santo, nos tornou filhos. Até a cruz, o Senhor Jesus Cristo era o unigênito de Deus. Até a cruz, Ele era o unigênito de Deus, do Pai. Depois da ressurreição, Ele continuou sendo o unigênito do Pai, mas agora Ele não é só unigênito, mas agora Ele é primogênito entre muitos irmãos. Depois da ressurreição, Ele nos fez filhos, pelo Filho, Deus o Pai nos fez filhos, pelo Filho unigênito. Ele nos fez agora filhos, que temos um irmão mais velho. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Por que Ele nos fez filhos? Para qualquer dor de cabeça Ele vir nos curar, para que Ele pudesse nos trazer paz na nossa casa. Ele só para tirar a gente do inferno e nos colocar no céu, nos fazer homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Para que cheio do Espírito Santo? Por quê? Porque o Filho vem habitar em mim e em você, para que eu e você não precise mais viver eu e você, mas Cristo vive em mim e em você. Se Cristo vive em mim e em você, Cristo é obediente ao Pai. Cristo é a igreja. Cristo, Ele adora o Pai e só fala aquilo que o Pai fala. Ele foi obediente, Ele é fiel o quê? Para cumprir a palavra do Pai. O Senhor Jesus Cristo viveu neste mundo com um propósito: realizar a obra do Pai, em favorecendo os homens, mas esse favor que Ele aplica aos homens, para que esses homens tenham capacidade para responder tudo aquilo que o Pai determinou neste chamado de Deus para cada um de nós. Mesmo as maiores carências das nossas vidas, Ele suprindo, sempre estará no plano dele, Ele suprindo essa carência, para que nós, suprindo essa carência, possamos responder a Ele tudo aquilo que Ele já determinou para mim e para você, para que possamos glorificá-lo em tudo. No seu viver diário, você tem glorificado ao Senhor até nos erros, tudo, certo ou errado, por nós será medido por Deus no padrão estabelecido pelo varão acreditado por Deus Pai. Sabe como Deus nos avalia? Olhando para o Filho dele. Mediante aquilo que Ele olha no Filho dele, Ele vai procurar em mim e você aquilo que é o Filho dele, o padrão do viver do Filho dele. Ele olha nos filhos, e aí Ele vai estabelecer se nós estamos em pecado ou não. Nós falamos, Cristo vive em mim. Cadê Ele? Cadê o Senhor Jesus Cristo? Irmãos, tem alguns que formam um padrão e cobram do outro o mesmo padrão. Deus só olha o padrão que é o Filho dele
E pelo padrão que é o filho dele, ele olha para nós e vê se nós estamos no padrão do filho dele. Se nós não estivermos no padrão do filho dele, ele não vai ser glorificado e exaltado, porque o filho dele jamais procurou interesses dele mesmo, sempre do pai. Você tem buscado interesses para quem? Você quer ver eu perder o foco? Eu começar a caçar na Bíblia aqui palavra só que enche o meu coração. Ai, que maravilha, que promessa linda, que promessa linda, maravilhoso. Agora eu vou orar nesse sentido, porque a Bíblia diz, a Bíblia prometeu, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Então eu vou ler aqui e vou ter para a minha vida, para que eu viva melhor neste mundo. Eu estou desfocado. Eu quero esse texto que eu achei maravilhoso, torne real na minha vida, para que eu possa responder ao meu Senhor. Isso sim, não é para o nosso bem-estar. Será que nós temos pensado dessa forma, irmãos? É assim que nós temos relacionado com esse Deus? Senhor, me alcance, me justifique, me perdoe, sela-me com o Espírito Santo da promessa. Por quê? A partir dessa experiência, o Senhor ter me justificado, perdoado todos os meus pecados, levado o meu velho homem a ser crucificado, me fez um novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Agora o Senhor pode ter em mim o seu propósito, porque eu quero, mediante tudo que recebi de graça do Senhor, eu quero responder adequadamente para aquilo que o Senhor me alcançou. Nada para mim. Se Ele me alcançar em tudo aquilo que eu estou falando hoje à noite, eu quero que Ele faça. E se está despertando esse Espírito Santo no seu coração, eu e você, nós vamos ser as pessoas que vão ter uma paz que nunca tivemos em nenhuma circunstância da vida. Nós vamos ser tão livres, tão livres, tão livres, que nada vai mais nos escravizar. Nós vamos amar ao Senhor com o amor do Filho que habita em nós, de uma forma que nós nunca amamos o Senhor dessa forma. Nós vamos ser pessoas santas, separadas, colocadas à parte, como nunca experimentamos em toda a nossa vida cristã. Quando Ele botar final em todos os interesses pessoais para mim, aqui e agora, Ele botar um ponto final em cima dessa história e reverter essa minha história, tendo no meu coração explodindo: Senhor, eu estou respondendo ao Senhor, isso que eu estou fazendo é para Ti, Senhor, ou é para os meus próprios interesses? É para Ti, Senhor. Aqui tem um casal que vai casar em setembro. Se eles casarem em setembro, procurando só interesses pessoais dos dois, desfocados, nós queremos casar para que haja manifestação do marido como Cristo e da esposa como igreja. Nós não estamos procurando ser felizes, nós não procuramos ter um casamento de união que não tenha problemas. Nós todos estamos procurando a realização da vida de Cristo em nosso coração. As outras coisas vêm, as outras coisas vêm. Nós queremos ter um lar onde o nome de Jesus é anunciado, é falado, é conversado. Um lar onde se prostra diante do Senhor, não para caçar bênção, mas se prostra em contemplação de tudo aquilo que Ele é, por Ele, e não para mim, é para Ele, não para mim. Nós vamos experimentar uma vida do céu nos nossos dias. Tudo, certo ou errado, por nós será medido, certo ou errado por nós. O que a gente pode estar achando é certo ou errado por nós, será medido por Deus, no padrão estabelecido pelo varão aprovado ou acreditado por Deus Pai. E esse varão que foi aprovado
o Senhor Jesus Cristo. É por Ele que nós vamos ser avaliados. Chega ao ponto de não ficar matutando se eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado. Na minha mente e no meu coração vai prevalecer a seguinte posição: eu estou sendo parecido com Cristo ou não? Isso que eu estou pensando, isso que eu estou fazendo, é parecido com Cristo ou não? Eu não vou ficar nessa sinuca, isso é errado, aquilo é certo. Eu vou só ficar centralizado nisto. O que eu estou pensando, a decisão que eu estou tomando, isso que eu estou falando, isso que eu vou tentar falar, isso é de Cristo ou não é de Cristo? Porque é por Cristo que nós vamos ser avaliados. Aprovados, igual a Cristo. Reprovados, diferente de Cristo. É só isso. Se nós passarmos os mandamentos do Senhor fala do caráter de Cristo. Olha lá, eu estou falando de outra forma. Agora, como que eu vou saber se estou sendo aprovado ou reprovado mediante esse padrão que é Cristo? Então eu preciso conhecer a Cristo. Preciso conhecer a Cristo. E um casamento de 40 anos, você conhece realmente seu marido, sua esposa? Eu respondo, não. É tempo. É tempo. A gente vai se conhecendo, mais a gente conhece, mais nas circunstâncias adversas da vida, nas necessidades da vida. E na necessidade da vida, o Senhor vai dizer para nós se nós o conhecemos ou não. Andar com Ele, abrir as Escrituras e conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo, conhecer o Senhor Jesus. Quanto mais nós conhecemos o Senhor Jesus, mais nós vamos saber a realidade espiritual que temos ou deixamos de ter. Quantas vezes você abre a Escritura, você chora em cima delas e pede perdão ao Senhor? O que está acontecendo? Ele está mostrando quem Ele é e mostrando para você quem você é, e você ficou envergonhado diante daquilo que Ele é. E Deus vai usar esse padrão para nos avaliar. Para mim, não é preciosa a minha vida, enquanto que seja para o Senhor da minha vida. A minha vida não tem valor nenhum, não tem valor nenhum, não é preciosa, conquanto a minha vida não seja a própria vida do meu Senhor Jesus Cristo. Como que está a sua vida, meu querido? Eu vou fazer a seguinte pergunta: como que está a vida de Cristo no seu interior? No seu dia a dia? Como está a vida de Cristo? É prioridade para você? Ele vive abundantemente em você? Ele tem tomado todo o seu pensamento? Ele tem ocupado todo o seu tempo? Inclusive o tempo que você está usando para o seu ganha-pão. Mas é para Ele que você vive? Enquanto eu estiver vivo, Ele não vive. Eu quero que Ele me leve à morte. A qualquer interesse pessoal meu, em qualquer área da minha vida, eu quero ir onde Ele mandar. Eu quero sentar quando Ele mandar sentar. E eu quero louvar antes que Ele responda as minhas orações. Começar a louvá-lo, a adorá-lo, sem que nada tenha acontecido de favor de Deus para mim. Como que tem sido a sua vida?